esse é o vídeo de suporte 2 de 3, referente ao capítulo 5, Reações de formação da ligação carbono-carbono, alquilação de enolatos, da disciplina de GQI 179, Introdução à Síntese Orgânica da Universidade Federal de Lavras. Agora, a gente vai começar a falar de condensação e alquilação envolvendo outras classes de substâncias. Nesse caso específico, nós vamos falar de nitroalcanos e nitrilas. A gente viu que hidrogênios em carbono vizinho à carbonila de aldeídos e cetonas, eles podem ser removidos por base. Só que hidrogênios alfa, ácido, não são coisas exclusivas de compostos carbonílicos. Essa classe de composto aqui também tem hidrogênios alfa, os nitroalcanos. Esses hidrogênios alfa também são ácidos. Aqui a gente tem exemplos desse tipo de reagentes. Esses são líquidos. Esse líquido aqui meio amarelado é um exemplo de um nitroalcano. Nitrometano, nitrobenzeno. Olha a estrutura geral que esses compostos têm, pessoal. Um grupo nitro, um grupo NO2. E aqui eu coloquei um grupo CH2 e uma cadeia carbônica que pode variar em função da estrutura que você quer colocar no seu produto final. Mas vamos olhar para esses hidrogênios aqui, ó. Esses hidrogênios, de modo semelhante aos hidrogênios alfa-carbonílicos, eles também são ácidos. Na verdade, eles são até mais ácidos do que os hidrogênios de aldeídos e cetonas. E por que isso aconteceria? Quando você coloca um nitroalcano que tem um carbono com hidrogênio vizinho a esse grupo nitro, em contato com base, a base remove esse hidrogênio do carbono vizinho ao grupo nitro, quebra-se a ligação carbono-hidrogênio e o par de elétrons vem na direção desse átomo de carbono, formando um ânion com carga negativa. Ao mesmo tempo que essa ligação oxigênio-hidrogênio é formada, dando origem a uma molécula de água. Quando esse ânion é formado, vamos dar uma olhada na estrutura dele, pessoal. Olha isso. O carbono está vizinho ao nitrogênio, que faz uma dupla com o oxigênio. Isso quer dizer que aqui tem orbitais p, que espacialmente estão alinhados com o orbital p onde está esse par de elétrons nesse carbono. Isso significa que esse par de elétrons pode formar uma dupla carbono-nitrogênio, ao mesmo tempo que a dupla nitrogênio-oxigênio se rompe e é acomodada pelo átomo de oxigênio de cima. O oxigênio de baixo, também pode contribuir na ressonância. Esses pares de elétrons, do mesmo jeito que esses pares de elétrons aqui em cima, estão alinhados no espaço com os orbitais p dessa dupla. Então eles podem, de maneira semelhante, também, volta aqui só um segundo, pode de maneira semelhante também entrar em ressonância aqui, voltando com a carga negativa para o átomo de carbono. Isso quer dizer que essa carga negativa está deslocalizada em 3 átomos, nesses 2 átomos de oxigênio e também nesse átomo de carbono. Além de tudo, esses contribuintes também contam com efeito indutivo, fortemente retirador de elétrons, que esses átomos eletronegativos têm. Então é relativamente fácil remover, quando eu comparo com aldeídos e cetonas, remover um hidrogênio que esteja em um carbono vizinho a um grupo nitro. Uma vez que isso daqui é feito, agora eu tenho um reagente que funciona da mesma maneira que você viu lá os ânions enolatos. Eu tenho aqui, agora um carbono com carga negativa que pode se comportar como um nucleófilo e atacar centros positivos, com muito mais facilidade do que esses contribuintes. Embora o grupo nitro também tenha carga negativa em oxigênio, lembra que entre um oxigênio ou um carbono atuar como nucleófilo, o carbono vai atuar como nucleófilo porque ele é um átomo menos eletronegativo e prende menos esse par de elétrons e deixa ele participar de uma reação química, faz com que ele participe de uma reação química sem muito problema. O oxigênio, por ser muito eletronegativo, segura esses pares de elétrons e dificulta o ataque nucleofílico. Então, entre oxigênio e carbono, o mais nucleófilo é o carbono. Então, o que é possível ser feito? Olha um exemplo aqui de laboratório. Condensação de nitroalcanos. Você pode fazer reações de acoplamento entre carbonos para dar origem a uma ligação dupla. Você só vai precisar de um nitroalcano, como por exemplo esse que você está vendo aqui, soda cáustica, NaOH, e um aldeído. Olha o produto dessa mistura aqui. Quando eu misturar esses 3, olha o que acaba acontecendo. Esse carbono aqui se acopla a esse carbono e dá origem a uma ligação dupla. Qual que seria o mecanismo? Embora agora eu estou falando de classes de compostos novos, que vocês não viram em outras disciplinas, repara que o mecanismo não muda, pessoal.
A base vai remover um hidrogênio desse carbono, porque os hidrogênios nessa posição são ácidos, já que eles estão vizinhos a um grupo nitro e pode se deslocalizar por ressonância a carga negativa que é colocada nesse átomo de carbono. Agora, esse ânion se transforma num bom nucleófilo. Essa carga negativa pode eletrostaticamente atrair a carga positiva dessa carbonila numa reação que é muito semelhante ao que você viu no vídeo 1 dessa aula. Esse par de elétrons pode formar então uma ligação carbono-carbono, ao mesmo tempo que a dupla se rompe e o par de elétrons é acomodado pelo átomo de oxigênio, dando origem a um alcóxido. Esse alcóxido em meio aquoso vai remover um hidrogênio da água, restabelecendo o íon H- e formando aqui uma hidroxila de álcool. Aparece então esse intermediário, mas que não é o produto final dessa reação, como você está vendo aqui. O fato, pessoal, é que aqui tem um hidrogênio. Ainda sobra um átomo de hidrogênio vizinho ao grupo nitro, que é ácido. Isso quer dizer que essa base pode remover esse hidrogênio, a carga pode se estabilizar por ressonância, mas ainda pode acontecer um detalhe adicional. A remoção desse hidrogênio pode ser acompanhada pela formação de uma dupla carbono-carbono e a saída desse grupo abandonador ruim, mas que sai porque leva à formação de um sistema conjugado. Eu tenho aqui a dupla ligação oxigênio-nitrogênio, uma ligação simples e uma dupla carbono-carbono. Nesse caso, essa reação ainda tem um agravante, um facilitador ainda maior, pelo fato de eu ter um anel aromático aqui e um anel aromático aqui. Essa é uma molécula completamente conjugada, então o equilíbrio vai ser muito favorecido para a formação desse produto final. O íon H- rouba esse hidrogênio, está aqui, ó, a formação de uma molécula de água, e o grupo abandonador, como nós já comentamos. Outro tipo de reação que é possível ser feita também com os nitroalcanos são as alquilações. Então, condensação de nitroalcano gera uma dupla carbono-carbono. Alquilação gera uma ligação simples carbono-carbono. Agora você vai mudar o reagente. Se a gente mantiver aquele mesmo reagente com o grupo nitro que nós vimos no exemplo anterior, soda cáustica, e agora usar essa molécula aqui, um haleto orgânico, contendo 1, 2, 3, 4, 5 carbonos na cadeia carbônica, olha o que acaba acontecendo. Esse carbono é esse carbono aqui. Esse carbono aqui, ó, é exatamente esse carbono aqui. Se eu contar 1, 2, 3, 4, 5, vamos contar 1, 2, 3, 4, 5. Essa cadeia carbônica veio dessa cadeia carbônica. E aqui eu não tenho uma dupla, agora eu tenho uma ligação simples. Como isso aconteceu? A base remove o hidrogênio do carbono vizinho ao grupo nitro, porque isso forma um ânion estabilizado por ressonância. Mas agora, ó, dá uma olhada nesse carbono 1 do haleto orgânico. Eu tenho aqui uma ligação polarizada na direção do bromo, criando aqui um foco de carga positiva. Essa carga negativa vai atrair essa carga positiva e vai acontecer uma substituição nucleofílica SN2 que você aprendeu em Orgânica 1. O par de elétrons forma uma ligação carbono-carbono, ao mesmo tempo que do outro lado se quebra a ligação bromo-carbono 1, o bromo leva o par de elétrons que mantinha ele ligado ao carbono 1 e vai embora com essa carga negativa. O átomo de bromo é um átomo grande, polarizável, não se incomoda de acomodar essa carga negativa, portanto isso daqui é uma reação favorável para formar essa ligação carbono-carbono. Repara que agora eu não tenho mais nada aqui, ó, que saia para poder formar uma ligação dupla. Isso daqui leva então à formação de ligações simples carbono-carbono. Do mesmo jeito, dá para utilizar uma outra classe de reagentes. A gente viu então condensação e alquilação com nitroalcanos. Mas uma outra classe que reage de maneira semelhante são as nitrilas. Nitrilas, a gente tem aqui exemplo, ó, acetonitrila, benzonitrila, propiononitrila. São moléculas que têm esse grupo, ó, um carbono unido por uma tripla com um nitrogênio e aqui um par de elétrons livre. Eu deixei aqui enfatizado um carbono e aqui eu tenho 2 átomos de hidrogênio. Vou representar um deles, ó, tá aqui um, tem 2. Uma base, quando em contato com uma nitrila, ele pode remover esse hidrogênio, quebrando a ligação hidrogênio-carbono, fazendo aparecer aqui uma carga negativa, criando esse ânion, ao mesmo tempo em que uma molécula de água é formada.
Agora que esse ânion foi formado, dá uma olhada nisso. Eu tenho aqui um par de elétrons, um carbono, uma ligação simples e aqui duas ligações π. Uma dessas ligações π, esses orbitais P da ligação π vai estar alinhado com o orbital P onde esse par de elétrons está. Isso quer dizer que esse par de elétrons pode formar uma ligação dupla entre esses dois átomos de carbono, quebrando uma das ligações π. E eu formo um alceno cumulado. Ó. Dá uma olhada, uma dupla vizinha a outra dupla. O par de elétrons de uma das ligações π foi rompido, esse par de elétrons é acomodado pelo átomo de nitrogênio, e isso pode voltar. Esse par de elétrons pode voltar a formar uma tripla, empurrando de volta o par de elétrons dessa dupla carbono-carbono para cima desse átomo de carbono, e eu tenho um sistema estabilizado por ressonância. É importante você reparar que esse hidrogênio não é tão ácido quanto quando aqui é um grupo nitro. Um grupo nitro é um grupo mais fortemente retirador de densidade eletrônica e tem átomos melhores para acomodar carga negativa, que são dois átomos de oxigênio. Aqui eu tenho só um átomo de nitrogênio. Então eu devo esperar aqui um tipo de reação um pouco mais difícil. Está indicado usar bases mais fortes do que essa para remover esse hidrogênio que você está vendo aqui, se você quiser verdadeiramente um equilíbrio deslocado para a formação desse ânion que nós estamos vendo aqui. O que é possível ser feito no laboratório então? Olha um exemplo aqui. Quando você tem essa molécula aqui, dá uma olhada nesse carbono aqui. Eu tenho aqui um átomo de hidrogênio. Ó. Não está representado, mas ele está aqui. Vizinho a esse grupo ciano, se esse átomo de hidrogênio for removido, ele pode ser estabilizado por ressonância nesse grupo aqui e também no anel aromático, em todo esse sistema conjugado. Então, usando uma base forte, como hidreto de sódio, que é esse composto que vocês estão vendo aqui, dissolvido em dimetilformamida, esse solvente, mantendo o meio reacional a menos 10 na presença de cloreto de benzoíla, que é esse daqui, ó. Qual que é o produto que vai aparecer? O que vai acontecer, pessoal, é que a base vai remover então esse hidrogênio, formando um ânion. Esse ânion vai atacar por uma SN2 esse carbono dessa substância, desse aleto orgânico, promovendo uma SN2, dando origem a esse produto. Ó. Esse carbono acaba acoplado a esse carbono, que é esse, que tinha o cloro. O cloro sai como um bom grupo abandonador, dando origem a esse produto final que a gente está vendo aqui. Ó. Esse é o exemplo de uma síntese orgânica, usando os princípios que você acabou de ver. Dá para você fazer o mecanismo aí sem problema nenhum na sua casa. Então, pega essa reação, esse modelo geral, e para treinar, desenha todo o mecanismo de como essa reação ocorre. Na verdade, pessoal, qualquer grupo retirador de densidade eletrônica, se ele tiver um hidrogênio vizinho, esse hidrogênio é o que a gente chama de hidrogênio ativo. O que você está vendo aí, tudo isso que nós estamos vendo até agora, são hidrogênios chamados de hidrogênios ativos, que podem ser removidos por base, formar um ânion e esse ânion atacar e agir como um nucleófilo. Olha outros exemplos aqui. Ó. Um éster também tem hidrogênio ativo. Se eu remover esse hidrogênio daqui, a carga negativa pode se estabilizar por ressonância na carbonila. Um grupo contendo um enxofre e um oxigênio com uma dupla, mesma história. O par de elétrons pode se deslocalizar por ressonância e esse hidrogênio é facilmente removido por uma base. Carbonilas de aldeídos e cetonas, como nós já vimos. Olha um outro sistema. Ó. Se esse hidrogênio for removido daqui, o par de elétrons pode entrar em ressonância com essa dupla nitrogênio-nitrogênio. Essa dupla pode vir para cá. E esse par de elétrons da dupla pode ir na direção do átomo de oxigênio. Isso daqui, ó, também é um sistema retirador de densidade eletrônica, fazendo com que esse hidrogênio seja um hidrogênio ativo. Então, qualquer um desses compostos podem participar de uma reação, formar um nucleófilo, esse nucleófilo atacar uma carbonila de aldeído, de cetona, para reagir numa reação de condensação, ou um aleto orgânico para reagir numa reação de alquilação, como a gente acabou de ver. Só fica atento, pessoal, que nós vimos que quando o reagente que sofre o ataque do nucleófilo é uma carbonila de aldeído e cetona, forma-se uma ligação dupla, uma reação de condensação. E a gente viu que quando o aleto orgânico sofre esse ataque, forma uma ligação simples carbono-carbono. Agora, cuidado para não manter isso como um padrão, porque olha esse modelo aqui. Quando eu tenho essa substância, ela é colocada em contato com uma base, e logo em seguida um aldeído, olha o que acontece. Quando a base remove esse hidrogênio e forma um nucleófilo aqui,
esse par de elétrons ataca a carbonila, forma-se uma ligação carbono-carbono. Mas cuidado, que agora não tem como formar uma ligação dupla nessa posição. Olha esse carbono, ele está unido a um carbono, 2 carbonos, 3 carbonos, 4 carbonos. Não tem mais hidrogênios nessa posição, não tem hidrogênio ácido. Então, embora eu tenha te falado que a reação de ânions, que foram formados a partir de hidrogênios ativos com carbonila de aldeído de cetona, dão origem a reações de condensação que formam dupla, cuidado, porque você tem que olhar a estrutura do seu reagente para concluir se realmente uma dupla ligação vai poder ser formada ou não, como nesse caso aqui, que não funcionou. Agora, vamos pensar em análise retrosintética. Baseado no que você acabou de aprender, como que eu faço o raciocínio do fim para o início para montar, por exemplo, essa estrutura aqui, a 2-fenilpentanamina? Esse núcleo aqui, esse esqueleto carbônico, é muito encontrado em medicamentos. Então, já que ele é importante comercialmente, como que eu monto ele no laboratório? Vamos pensar, pessoal. Ó. Então, tenho aqui uma amina primária, vizinha um carbono, vizinha outro carbono. E aqui eu tenho uma cadeia carbônica de 3 carbonos e um anel aromático. Como será que essas cadeias carbônicas foram inseridas? Bom, o grupo NH2, eu não sei muito bem como que essas cadeias apareceram aqui, mas vamos pensar nisso aqui. Ó. Nós vimos na aula 3, reações de oxirredução, que dá para produzir aminas primárias a partir de nitrilas. Se eu pensar numa interconversão de grupo funcional, ó, esse carbono 1 aqui poderia estar fazendo uma tripla com esse nitrogênio. Eu sei que dá para reduzir nitrilas a aminas primárias utilizando boro, hidreto de sódio, hidreto de lítio, alumínio e depois meio ácido. Você já treinou lá nos exercícios do capítulo 3 da sua apostila. Nós sabemos disso, que é possível reduzir nitrilas a aminas primárias, é possível reduzir também iminas a aminas. Então isso daqui é perfeitamente possível. Essa amina pode ter sido formado dessa nitrila. Agora começa a melhorar, porque quando eu olho aqui nesse carbono vizinho à nitrila, eu estou vendo aqui uma cadeia carbônica, ó, uma ligação entre esse carbono 2 e esse carbono dessa cadeia carbônica. Será que aqui não pode ser então um ponto de desconexão retrosintética? Vou fazer aquilo que você já aprendeu. Vamos apagar essa ligação e vamos separar esses dois pedaços. E aí eu vou ter que pensar. Um deles vai ser o sínton positivo, o outro vai ser o sínton negativo. Eu quero que esse carbono aqui se acople nesse carbono. Nós acabamos de ver que é muito fácil remover um hidrogênio vizinho ao grupo nitrila, formando um ânion que se estabiliza por ressonância. Então aqui é um carbono que forma carga negativa com facilidade. Eu preciso, se aqui vai ser o sínton negativo, então eu preciso que aqui seja o sínton positivo. Eu preciso que esse cara se acople aqui e aqui saia algo que não se incomode de levar a carga negativa. Então, de novo, aqui acomoda fácil a carga negativa, então esse aqui tem que ser algo com carga positiva. Só que, como você já sabe, nós não compramos síntons, a gente compra o equivalente sintético. Então, quem seria o equivalente sintético desse sínton? Eu posso colocar aqui 2 hidrogênios, porque eu consigo remover eles muito facilmente e dar origem a esse sínton, um ânion com carga negativa aqui. Mas aí eu preciso que esse ânion ataque esse carbono, formando uma ligação simples carbono-carbono, e que na hora que esse cara ataca, algo saia daqui sem reclamar. Eu posso usar um grupo abandonador de um haleto orgânico, ó, um átomo de cloro, um átomo de bromo, porque na hora que esse cara atacar, a carga negativa da ligação carbono-cloro vai na direção do átomo de cloro, formando um bom grupo abandonador, e eu consigo formar essa ligação entre esses dois átomos de carbono. Como seria a prova real, ó, do teste da síntese? O que eu teria que fazer no laboratório? Primeiro, adquirir esse reagente, que tem um carbono sp3, vizinho um grupo, uma nitrila, e vizinho um anel aromático. Submeter ele ao contato com soda cáustica e depois com cloropropano. Eu vou conseguir fazer esse acoplamento dessa cadeia carbônica no carbono 2. Numa última etapa, se eu reduzir essa nitrila com boro, hidreto de sódio e ácido, eu faço esse grupo, ó, esse carbono 1, virar um carbono sp3, e esse nitrogênio da nitrila vira um nitrogênio de uma amina primária. Qual que é o mecanismo dessa reação? A base inicialmente remove o hidrogênio vizinho nitrila, formando esse ânion que se estabiliza por ressonância e uma molécula de água. Numa segunda etapa,
esse ânion usa esse par de elétrons para atacar pelo lado oposto de onde está a ligação carbono-cloro, já que aqui existe um carbono com carga positiva, formando essa ligação carbono-carbono. Quando essa ligação se forma, a ligação carbono-cloro se rompe, o cloro leva o par de elétrons que mantinha ele ligado ao carbono. Isso acontece porque ele é um átomo grande, polarizável, não se incomoda de acomodar a carga negativa, numa reação de substituição nucleofílica bimolecular, SN2. A última etapa é o que a gente acabou de ver nessas últimas aulas, é a redução do grupo ciano a uma amina primária. Outro exemplo, então, continuando falando de análise retrosintética. Agora, pessoal, como que eu monto isso daqui no laboratório, esse composto 1,4-clorofenil, 2-metilpropano, 2-amina? Esse é um tipo de esqueleto carbônico que tem sido testado em alguns medicamentos contra a malária. Como montar isso então no laboratório? Pensando em ter conversão de grupo funcional, aqui agora eu tenho um problema. Eu não consigo fazer essa amina primária virar uma nitrila, porque aqui é um carbono terciário. Eu não consigo botar aqui uma tripla ligação, porque eu não tenho hidrogênios aqui nesse carbono. Não dá para fazer uma tripla aqui para isso virar uma nitrila. Não tem jeito. Então, como que eu vou fazer agora? Não tem jeito de formar uma nitrila, mas a gente não viu que é só nitrila, carbono vizinho a nitrila, que é capaz de promover reações de alquilação. Nós vimos também uma outra classe de substância, que pode dar origem a aminas também, que são os grupos nitro. No laboratório, se eu tiver um grupo nitro e promover ele a uma reação de redução, mesma história, eu consigo fazer um grupo nitro ser reduzido a um grupo NH2, uma amina, usando, por exemplo, hidreto de lítio e alumínio. Tem várias técnicas de laboratório, essa nem é a mais comum, mas aí a gente vai manter os reagentes que a gente já conheceu nos capítulos anteriores da nossa apostila dessa disciplina. Então agora, ok, eu tenho um grupo nitro e o carbono vizinho aqui. Então vamos pensar o seguinte, vamos olhar para essa ligação. Será que essa ligação foi montada utilizando um composto da classe dos nitroalcanos? Vamos usar a seta de desconexão retrosintética de novo e vamos apagar essa ligação. E aí eu apaguei a ligação que estava aqui. Agora eu tenho que ter um sínton negativo e um sínton positivo. Esse aqui, pessoal, de novo, um carbono vizinho a um grupo nitro, nós já vimos que se aqui tiver um par de elétrons, ele se deslocaliza, ele vai entrar em ressonância com o grupo nitro e isso vai estabilizar essa base conjugada, vai estabilizar esse ânion. Então, se aqui é um sínton muito fácil de formar um equivalente negativo, um sínton negativo, esse aqui tem que ser o positivo. Mas, de novo, eu não compro isso, eu compro os equivalentes sintéticos. Então, eu preciso ter algo que eu consiga te remover daqui e formar um ânion com carga negativa. Se eu tiver aqui simplesmente um átomo de hidrogênio, uma base tira esse átomo de hidrogênio daqui e forma esse sínton. Agora, aqui eu preciso ter algo que, na hora que esse par de elétrons atacar, forme-se uma ligação simples carbono-carbono e esse algo saia sem reclamar. Um bom exemplo é utilizar aqui um haleto orgânico, por exemplo, um átomo de cloro, um átomo de bromo. Então eu preciso desse reagente e desse reagente para montar essa estrutura que você está vendo aqui no final. Qual seria a prova real ou teste da síntese? É basicamente o que você já viu. Eu preciso desse composto, desse nitroalcano, que em contato com base e esse haleto orgânico vai produzir isso aqui. Esse intermediário ao contato com o hidreto de lítio, alumínio e ácido vai produzir essa amina que vocês estão vendo aqui. Qual que é o mecanismo? Não é muito diferente do que você já viu. A base remove o hidrogênio do carbono vizinho ao grupo nitro, formando esse ânion que se estabiliza por ressonância em uma molécula de água. Agora, esse ânion promove uma substituição nucleofílica nesse carbono, expulsando o átomo de cloro que sai como grupo abandonador para dar origem a esse composto. Cuidado! Esse par de elétrons não ataca esse carbono. Isso daqui é um carbono sp2. Não tem como esse par de elétrons se aproximar pela parte interna do anel aromático e promover uma substituição nucleofílica aqui, ó, nessa posição que é a parte de trás onde está a ligação carbono-cloro. Isso é impossível. Esse tipo de reação de substituição nucleofílica em anel aromático, elas até ocorrem, mas são em condições muito específicas e a gente nem vai tratar disso nessa disciplina. Então,
eu vou ter uma facilidade maior de atacar esse carbono aqui, ó, por essa parte de trás, expulsar o átomo de cloro e produzir esse composto. Numa última etapa, esse grupo nitro pode ser reduzido a um grupo NH2 e eu tenho então, enfim, a estrutura da molécula que eu queria desde o começo dessa análise retrosintética. Olha um exemplo aqui de análise retrosintética. A alonitrila é uma substância utilizada nas bombas de gás lacrimogêneo. Essa daqui é a substância que tem o efeito lacrimogêneo. Como ela é montada? Repara aqui, pessoal, um grupo uma nitrila, aqui um carbono e uma outra nitrila. E aqui entre esse carbono e esse carbono, uma dupla. Nós vimos que é possível formar duplas carbono-carbono se eu tiver vizinho esse carbono, grupo ciano. Está aqui, ó, 2 grupos nitrila, ou grupo ciano. Isso quer dizer que aqui é um bom ponto de desconexão retrosintética. Para formar uma dupla carbono-carbono, eu preciso que aqui antes tenha uma carbonila. Essa carbonila sofre um ataque nucleofílico, formando aquele intermediário aldol, que tem um grupo OH, e depois uma eliminação forma essa dupla carbono-carbono. Então eu preciso desses 2 reagentes, a malononitrila e o 2-clorobenzaldeído. Esse composto, quando colocado em contato com base, a base vai remover um dos hidrogênios que está nesse carbono, formando um ânion. Esse ânion ataca essa carbonila, formando um alcóxido. O alcóxido vira um grupo OH de álcool e depois ele é eliminado para formar essa dupla carbono-carbono. E aí você vai desenhar na sua casa para treinar o mecanismo dessa reação com esses 2 reagentes que levam à formação da alonitrila. E um último detalhe desse vídeo 2 são as ciclizações via condensação aldólica. Dá para formar compostos cíclicos utilizando os conceitos que você já viu até agora. Olha esse exemplo aqui, pessoal. Eu tenho esse cetoaldeído que, quando em contato com uma solução de 20% de NaOH, ele forma esse composto cíclico, o 1-ciclopentenilmetilcetona, mais alguns subprodutos. Como isso aconteceu? Por que essa molécula aqui se transformou nessa? Vamos numerar cada carbono da cadeia carbônica, ó, a partir aqui dessa carbonila de cetona. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esse grupo metil provavelmente é esse grupo metil. Então vamos seguir essa lógica de numeração, dizendo que esse carbono é o carbono 1. Quando eu faço isso, ó, 1, 2, está coerente, está aqui a carbonila de cetona, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Está correto. Isso quer dizer que algo aconteceu entre o carbono 3 dessa molécula e o carbono 7. Por que isso faria algum sentido? Por que esse ciclo é formado e o carbono 3 se acopla com o carbono 7 e ainda dá origem a uma dupla? Pessoal, ó, o que deve ter acontecido é o seguinte. Eu tenho 2 hidrogênios aqui no carbono 3, vizinho à carbonila de cetona, que são ácidos. Isso quer dizer que a base pode remover um desses hidrogênios e formar esse ânion enolato que se estabiliza por ressonância. E agora lembra que essa carbonila está dentro da mesma estrutura. Eu não preciso que uma outra molécula se aproxime desse ânion enolato para acontecer uma reação química. Dentro da própria molécula eu já tenho uma carga positiva. Dependendo então da orientação espacial, essa carbonila pode ficar de frente para esse par de elétrons se acontecer um ataque nucleofílico interno. Esse tipo de reação costuma ser termodinamicamente muito favorecida, porque não tem diminuição de entropia, não tem diminuição local de entropia, esse acoplamento é muito favorecido, então o carbono 3 se acopla rapidamente ao carbono 7, formando um alcóxido. Esse alcóxido, de novo, remove o hidrogênio da água para formar um aldol. Restaurando o meio básico, olha de novo aqui, pessoal, mais um hidrogênio vizinho à carbonila, ele é ácido. Esse hidrogênio pode ser removido, formar uma dupla entre os carbonos 3 e 7, e expulsar o grupo OH como grupo abandonador, dando origem a um sistema conjugado, uma carbonila alfa-beta insaturada. Nesse exemplo, eu falei aqui, ó, que tinha subprodutos, e tem. Lembra, pessoal, que hidrogênios do carbono 1 também são ácidos, hidrogênios do carbono 6 também são ácidos, e eles podem promover outros ataques nucleofílicos. Isso daí vai variar em função do tamanho do anel, em função da acidez que cada um desses compostos tem, do carbono 1, do carbono 3, do carbono 6 e assim por diante. Então agora você vai continuar lendo o capítulo 5 da apostila e agora você vai resolver os exercícios 3
4 e 5. E depois, de novo, no livro de Química Orgânica do Solomons, que está na minha biblioteca UFLA, você vai ler o capítulo 19, o tópico 19.6.